Bem-vindos novamente às Innov Talks. O nosso episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Master Natura e pela Mito Urbano e estamos de regresso ao Verride Palácio de Santa Catarina. O nosso convidado de hoje é alguém que já nos é familiar. Tenho comigo Vítor Toricas, professor muito acarinhado pelos seus alunos e consultor na área de recursos humanos para a hotelaria, tanto a nível nacional como internacional. Já nos tinha visitado na segunda temporada e é com muito prazer que o recebemos novamente. Olá, Vítor. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo. No passado episódio estivemos a falar com o Ricardo Mariano sobre os robôs e a sua implementação na hotelaria. Como é que o Vítor vê esta nova questão? Então, de facto, está-se a viver dificuldades em termos de oferta de mão de obra. Pronto. Em relação aos robôs, depende um bocadinho dos níveis de serviço, não é? Portanto, são mais, embora os robôs também haja uma interligação com o autosserviço, mas são mais para o autosserviço. Portanto, acho que neste momento a tendência é cada vez mais o cliente fazer algumas das funções ou tarefas de algumas funções do passado. O cliente cada vez mais valoriza o autosserviço e, pessoalmente, acho que a nossa hotelaria tem que repensar o modelo em termos de processos e há todo um conjunto de áreas que carecem mesmo de autosserviço, que o cliente valoriza o autosserviço, seja do segmento de luxury, seja do segmento económico. Portanto, esta é a realidade. É uma abordagem polémica, eu não sou nenhum guru, limito-me a perseguir as boas práticas e as boas práticas vão nesse sentido. Portanto, temos todo um trabalho de fundo a desenvolver. Em relação ao robô e à robotização, aí, com toda a franqueza, acho que tem que ser com muita cautela e depende também qual é o pipeline, qual é o nível de serviço que se pretende, não é? E, claro, por outro lado, é o investimento que também tem que se perceber que é um investimento, por enquanto, se quer de facto à séria, e estamos a falar de hotelaria, é um investimento que considero volumoso. Não sei até que ponto é que depois conseguimos ter o payback ou o ROI desse mesmo investimento. Senão teremos aqueles robôs um bocadinho à portuguesa, mas não é isso que o cliente está à espera. Não? Claro que não, até porque há pessoas que pensam que quando se implementa uma solução de robótica que vai lá o senhor da manutenção com uma chave de fendas quando aquilo não funciona, mas não é isso que existe, não é? Todo um investimento nessa parte tem atrás de si também uma equipa de engenheiros e de pessoas que sabem manter e que não são propriamente baratas. Portanto, desengane-se muito quem pensa que a robótica vai trazer uma diminuição do custo. Não é disso que se trata. Trata-se neste momento talvez de colmatar algumas faltas que temos decididamente a ter em termos de recursos humanos. Mas como cliente, acharia piada? Quer dizer, não ponho de parte, não é? Mas de qualquer das maneiras, se me permites, esqueci-me há um bocadinho, um dos problemas da hotelaria é o déficit de capital intelectual. Portanto, nós temos, de facto, em matéria mesmo de hard skills, temos insuficiências em matéria de soft skills, em matéria de hard skills temos, e não são poucas. Não estou a ver muito o nosso colaborador a interagir, porque depois tem um déficit de capital intelectual em termos do conceptual, não em termos para não ferir suscetibilidades. Não estou muito a ver o nosso colaborador a conseguir resolver problemas que eventualmente irão trazer, e simples, que para alguns será extremamente complexos. Portanto, calculo que vai demorar algum tempo, mas de qualquer das maneiras não ponho de parte, não é? Pois, claro. É o futuro, não podemos travá-lo. Sim, não preparar-nos um bocadinho melhor para... É o chamado efeito Aladino, pronto. Claro. Então, Vítor, como é que vê a evolução do perfil da hotelaria nos últimos anos? O Vítor, que é headhunter, o que é que mudou nos últimos anos? O que mudou essencialmente foi aquilo que acabei de referenciar. Hoje cada vez mais se aposta nas soft skills, portanto, nomeadamente em termos de aspectos correlacionados dentro das competências emocionais, nomeadamente com o otimismo, com a inovação, com a criatividade, estratégias disruptivas, que é o que falta muito. Temos um pouco a componente de hard skills, e mesmo assim com algum déficit, na minha opinião, portanto, desde lá de cima até cá abaixo, porque de facto é necessário evoluir. Ainda se anda nas universidades a falar em SWOT e desde 2004 devia-se estar a falar em estratégias Blue. Portanto, esta é a minha opinião. Andamos muito agarrados às molduras Red. Portanto, costumo dar sempre um exemplo. O Península permite, portanto, em Hong Kong, a partir de 1 de janeiro de 2021, criou o check-in e check-out flexível. E é Península, luxury, não há dúvidas nenhumas. Okay. Em Lisboa ou no Porto, para não ir
ao interior, se alguém quiser fazer o check-in às 10 da manhã, faz, mas não é em Portugal, ok? Portanto, é um exemplo, ok? Portanto, aí nem tem nada a ver com a robótica, não tem nada, tem a ver essencialmente... Flexibilização mental, mindset. Pode perceber essencialmente que os horários de trabalho têm que ser redesenhados, portanto, tem que haver um redesenho da organização dos tempos de trabalho, que é um cancro, na minha opinião, estrutural, que a hotelaria continua a manter, ainda não percebeu, que tem que pensar que há algumas funções, à semelhança da hotelaria para esse mundo fora, a apostar nomeadamente no trabalho remoto, portanto no teletrabalho. Ainda temos pouco ou quase nenhum teletrabalho na nossa hotelaria, portanto isso aí só traz mais valias, que é para o hotel, que é para o colaborador, portanto ganhamos espaço nos hotéis. E há funções que são claramente... Portanto, parte de e-commerce e procurement são funções que ainda são exercidas presencialmente, se é que elas existem, mas enfim, o e-commerce existe, o e-procurement ainda andamos muito agarrados ao talvez ainda não. O diretor de compras, ao chefe de compras, portanto, isto é um pouco o exemplo. No headhunting, portanto, o que sento essencialmente é esse aspecto das soft skills, nomeadamente o otimismo, cada vez mais o mercado valoriza o otimismo, ainda há muita gente a ver onde alguns vislumbram oportunidades de negócio e ainda continuamos a vislumbrar ameaças, ainda andamos muito agarrados ao SWOT na sua moldura mais convencional, não é? Portanto, há que, de facto, descolar um bocadinho dessa moldura. As próprias estruturas curriculares dos cursos de gestão hoteleira estão desajustados. Há décadas que não são mexidas, ainda não perceberam que têm que ter disciplinas no âmbito das soft skills para potenciar e desenvolver essas competências, ainda continuamos a acreditar que isso é inato, não tem nada de inato, pode ter, há pessoas que têm uma maior predisposição, como é óbvio, mas tem que ser adquirido. Portanto, as universidades têm um papel primordial, e a própria escola também, mas já estou a pensar ao nível no último episódio das Innov Talks, disse claramente que ainda havia professores nas universidades que levavam muito a mal quando os alunos não levavam um caderno e uma caneta e preferiam um tablet e até achavam que estavam nas redes sociais em vez de estar nas aulas, mas lá está, tudo evolui e se calhar falta alguma disponibilidade mental também da parte da academia para mudar. Sente isso? Sim, estamos plenamente de acordo. Ainda hoje, portanto, e estamos a falar, quando falamos hoje, em março de 2023, um número substancial de alunos vai para as aulas ao nível do ensino universitário e politécnico e vai de sebenta. O modelo é um modelo escolástico ainda. Por outro lado, também, o que a Patrícia está a dizer com alguma razão, aquilo que se calhar não deveria dizer que é menos político, mas há colegas que não permitem que o discente leve para a sala de aula na universidade ou no politécnico um tablet um PC, ou Commons. Portanto, é Portugal no seu melhor e é o modelo escolástico que nós temos em termos de ensino superior. Portanto, o ensino, isto não é política, é gestão. Não. O ensino médio está como está e o superior vai caminhar a passos largos para uma moldura também complexa. Não é? Um bocado mais não se reinventa, não continua a ter aqueles modelos plásticos da década de 70, década de 80. Alguns deles foram meus alunos, mas pararam no tempo. Continuam, alguns deles a pegar às minhas sementas na minha área, que tem 20 anos. As minhas sementas, isso faz parte da arqueologia, é um filme de Spielberg, mas ainda não muito agarrados àquelas molduras da gestão pessoal, da gestão de recursos humanos, e hoje estamos no tempo da gestão das pessoas, da gestão estratégica, vive-se o tempo dos diretores. Em Portugal, poucas ou nenhumas cadeias hoteleiras domésticas têm diretores de pessoas ou de cultura, como tem uma Four Seasons, diretores de talento, portanto, ainda andamos agarrados aos diretores de recursos humanos. Já estamos agora um bocadinho mais a olhar para os diretores de felicidade, mas também não são muitos e em hotéis também ainda não... Sem suscetibilidades, portanto, a pessoa que está a falar foi a minha aluna, mas no Comets. Acho que aí, se calhar, um bocadinho a jusante da felicidade, acho que, e ela permite-me isto. Não tem nada contra, acho que faz sentido, mas quer dizer, diretores de felicidade temos poucos na hotelaria a nível mundial. A Marriott não tem, a Hyatt não tem, agora se falarmos em cultura, pessoas e talento, estão lá. Esse passo da felicidade por pessoas felizes a ganharem. Não é discurso sindical, é discurso de gestão. Felizmente sempre trabalhei junto, entendam como quiserem, sempre tenho muitos amigos como dirigentes e delegados sindicais, mas sempre trabalhei junto às estruturas acionistas. Mas um dos cancros também estruturais da nossa hotelaria é a moldura salarial, a cultura salarial. Ainda andamos muito agarrados àquele modelo remunerar de acordo com a função. E dentro da mesma função não há grandes
alterações, portanto não há complementos variáveis correlacionados com o desempenho também ainda naquelas molduras convencionais de Não se heteroavaliação. consegue medir bem a Não, consegue-se, autoavaliação. mas pronto, o problema Sim, depois não é há ferramentas não para... há ferramentas, não há ainda gerimos ferramentas. hotéis e pilotamos hotéis com base na dimensão económica e financeira. Portanto, a dimensão dos processos é novidade, é de 1995, racionalismo radical. A dimensão da formação e desenvolvimento também ainda temos os dramas que temos. Sei lá, os códigos de ética e de conduta, o Código de Trabalho obriga qualquer empresa, o português, com mais de 7 colaboradores, a ter um documento que combate ao assédio. O assédio ainda é tabu, falar-se em assédio moral, falar-se em assédio sexual, a nossa hotelaria não tem. Não tem furto, não tem roubo, não tem assédio sexual, não tem nada. Portanto, isto é de facto uma maravilha. É óbvio que tem isso tudo e mais alguma coisa. Sim. E nós não trabalhamos as ferramentas que deveríamos, na minha opinião, estar a trabalhar já há décadas. Não é nada de novo. Portanto, e costumo dizer isto, não é nada meu, é pura e simplesmente as práticas, as boas práticas Estão em termos de gestão de desajustadas. pessoas. Pronto. Aliás, não estão a ser aplicadas de todo. Sim, portanto, há aqui um trabalho de fundo, há um grande conformismo, chamado presentismo contemplativo. Vamos para o hotel, desde lá de cima até cá abaixo, e vamos cumprir um período normal de trabalho. E essencialmente o que se pretende é que é antecipar e prolongar os períodos normais de trabalho. Ainda se acredita que a produtividade está correlacionada com o número de horas, ou seja, quer em termos de período semanal ou em termos de período diário. Infelizmente. Pronto, é isso. Ainda não percebemos que, se calhar, se queremos elevar as produtividades, temos que reduzir os períodos normais de trabalho. Não é? Portanto, nós na hotelaria ainda andamos na cultura da semana inglesa, se é semana inglesa. Sim. A semana americana ainda não chegou lá aos 2 dias e meio ou 3. Dizemos sempre na hotelaria, não resulta, como é óbvio, como em qualquer setor. Não é? Mas, enfim, é uma opinião. É preciso haver flexibilização também dos horários, mas principalmente do mindset das pessoas que podem decidir. Sim, porque eu acho que isso talvez trouxesse um bocadinho mais de candidatos. Nós sentimos muita gente a sair na altura da pandemia, claro, faltam-nos 50 mil trabalhadores. O que é que o Vítor acha que poderia trazer, que poderia tornar a nossa hotelaria mais atrativa para os jovens? É uma opinião pessoal, mas pronto, claro, acho é isso que queremos. Pronto, se me permite, espero que se calhar vou for suscetibilidades. Não é uma questão fere. de imagem, de branding. Portanto, a hotelaria, quer a nível nacional, quer a nível internacional, a imagem não é a melhor. Não é a melhor no sentido precisamente destas políticas de gestão de pessoas que ainda continuamos a experienciar na nossa hotelaria, portanto, mas também não é só cá, a nível internacional também está com o mesmo problema. Portanto, a hotelaria tem este drama. E depois também o que é que se pede às pessoas? Que têm que servir. Como dizia o Bill Marriott, agora já lá está o filho, o David, quem vai para a hotelaria tem que ter espírito de serviço, mas não um espírito serviçal. Há aqui um grande sincretismo. São coisas diferentes. Há um grande sincretismo aqui. Sim. Muitas vezes acredita-se que vai-se para a hotelaria e tem que ter um espírito serviçal. Esta mensagem acho que ainda não passa. O que se pretende é alguém que tenha espírito de serviço. E espírito de serviço numa moldura de 2023. Pronto, é isso. Ainda andamos muito agarrados àquela moldura bacoca que o cliente vai para um hotel para ser bajulado. Não, o cliente não vai para o hotel para ser bajulado. O cliente vai para o hotel para ter uma experiência única, e é mesmo uma experiência única, e daí a relevância das estratégias disruptivas, que nos falta muito. Isto depois tem implicações também a nível dos colaboradores. Não é? Um colaborador vai para a hotelaria e tem um choque. Um jovem tem um choque, como é natural. A escolaridade mínima obrigatória é o 12º ano, é banal hoje a licenciatura, o mestrado também é, agora já estamos na era dos pós-doutoramentos e doutoramentos, portanto, e é óbvio que não é preciso chegar a isso. Chegarmos à licenciatura, eles Já ficam é, chocados. exatamente. E é natural, portanto, eles estão lá e não se fidelizam. Não se fidelizam porque criam expectativas, precisamente, e a Patrícia já tocou. Vão à espera de encontrar felicidade nas organizações hoteleiras, o que eles encontram é infelicidade. Portanto, com toda a frontalidade, começa no estágio. A forma como nós abordamos o estagiário na nossa hotelaria é, de facto, ainda, em alguns casos, não digo todos, mas em alguns casos é das molduras mais perversas que se possa imaginar. E criam-se estigmas dizer, para o realmente, futuro. em alguns só. Sim, é isso. Não, estamos de acordo, só. mas Sim, criam-se sim, estigmas para o futuro. Sim. Ainda há muito hotel que acredita que para baixar a massa salarial ou a carga salarial é com estagiários. Não pode. Portanto, o estagiário tem que ter o QB, o estagiário tem que sair. Tem que ter alguém que o acompanhe.
tem que sair a que ganhar para no estar estágio. a acompanhar não pode estar a fazer nada mais, e a pessoa também tem que sentir que é remunerada condignamente, mesmo que tenha um pouco para oferecer, mas mesmo aprendendo precisa de ser recompensada. Mas eu acho que a hotelaria é sempre aquela questão do... dizia-se que só vai para a hotelaria quem tem espírito de sacrifício e que as pessoas têm que trabalhar muitas horas para poderem ser alguém. Eu não concordo, concordo que as pessoas tenham que trabalhar bem, mas acho que esse é um dos temas que nos deixaram com má fama. Como é que nós nos livramos desta má fama? Há algum toque de Aladino? Sim, a Patrícia acabou por... Estamos alinhadíssimos. O coaching, o mentoring tem décadas. E a nossa hotelaria ainda não percebeu que, por exemplo, o estagiário tem que ter um tutor ou um mentor, o estagiário tem que ter um processo de acolhimento. Aí até tenho uma opinião, porque agora anda-se a acreditar que se eu der um salário a um estagiário, para mim não, o estagiário tem que ter um pocket money. Portanto, é um pocket money, portanto, é um momento de investimento para ele e para a organização. E que no futuro ele vai ter o ROI ou o payback. Sou um bocado avessa àquela política de que há alguns que já andam quase a pagar salários mínimos nacionais, porque essa também já é outra moldura, na minha opinião, perversa, a pagar salários mínimos nacionais a um estagiário, sendo que ele está a exercer função de estágio. Mas um estágio mas também... Mas deixa de ser ajustado. Não dá. Deixa de ser ajustado. E é óbvio que, essencialmente, isso na perspectiva de quê? De acreditar nessa crença racional que é assim que se baixa a carga salarial, não baixa. Portanto, antes pelo contrário. Os efeitos e as molduras são as mais perversas. Sei lá, e começamos a nossa conversa off record, se me permite, claro. Que é os fundos a entrar cada vez mais em força na nossa hotelaria e neste momento já nem é os fundos portugueses, é os fundos portugueses a alienar para fundos de terceiros, fundos internacionais. Portanto, com esta moldura não vamos lá. Portanto, tem que ser um modelo, tem que ser todo repensado. Não é só no âmbito da gestão de pessoas, é na gestão global. Portanto, é o drama que nós temos, navegamos um bocadinho à vista. Portanto, isso vê-se, se formos perguntar a alguns hotéis o que é que está programado, e estamos a falar de curto prazo, o que é que têm programado para o Natal deste ano, para a consoada ou passagem de ano, ainda é cedo, logo se vê. Isso é em agosto. Portanto, ainda andamos um bocadinho nestas molduras, sim, não é? Sim, e estamos a falar na ótica de curto prazo. E se falarmos em 2024, então isso só Deus sabe, não é? Se for crente. Portanto, ainda é cedo. Lá chegaremos. Tá. Antes de avançarmos, falemos um pouco de um dos nossos parceiros, a Master Natura. A Master Natura foi criada em Lagoa, no Algarve, em 2008 e dedica-se ao planeamento, construção e manutenção de jardins, bem como à comercialização de plantas e instalação de sistemas de rega, sempre com o compromisso sério com a qualidade e a inovação. Para além da construção de jardins, dispõe ainda de parcerias técnicas especializadas que permitem atender a situações mais complexas e delicadas, como o diagnóstico e cirurgia de árvores ornamentais, perfurações e instalações hidráulicas, bem como piscinas, parques infantis, pavimentos sintéticos em deck ou betão poroso e ainda outras construções em madeira ou projetos com instalação de iluminação. Resumindo, podemos dizer que encontra na Master Natura o parceiro ideal para a gestão e manutenção dos seus espaços exteriores, pelo que convidamos a visitar masternatura.pt para conhecer todos os seus serviços. Ia fazer-lhe a pergunta a nível de headhunting, quais são as profissões que têm mais procura em detrimento de 2009, foi quando começou? O que é que evoluiu desde essa altura? Não, eu estou cá desde 86. Já estou velho. Já fiz Foi uma empresa em 2009, Pronto. mas já fazia headhunting como profissional então, liberal. Desde o início, o que é que sentiu evoluir a nível de headhunting? É mais procurado, na altura, se calhar, mais diretores gerais, hoje em dia, quadros mais médios. O que é que nos pode contar sobre essa evolução? Aí também tem limitações, quer dizer, o meu nicho é mais diretores gerais, portanto é para aí o meu nicho. E também, ultimamente, nos últimos anos, também os chefes executivos, portanto, essencialmente no segmento de luxury. É por aí quando. Não quer dizer que às vezes, com algumas colaborações que a minha empresa tem, não vá a outros níveis de qualificação, que já nada tem a ver com headhunting. Portanto, às vezes as pessoas ficam surpreendidas, mas pronto, há dois pipelines. Há o pipeline de propriamente dito headhunting puro e duro, e depois acaba por existir, mas isso são situações de exceção quando há um relacionamento muito próximo, porque de facto o meu pipeline é o headhunting. O que é que mudou? Mudaram essencialmente os perfis. Portanto, os perfis dos diretores gerais que o cliente quer. O cliente, que neste caso, em regra, é o acionista. Portanto, o acionista começa a querer outros perfis
começa-se a preocupar menos com a experiência e começa já a ter alguma sensibilidade para o talento, para as soft skills, portanto já começa a ter essa sensibilidade. E o que é que foi feito no futuro recente? E por outro lado também os aspectos de cultura, se identifica com a sua cultura, se não se identifica com a sua cultura, portanto muito tem mudado neste domínio, não é? Também o mercado está a mudar ao nível dos quadros, portanto felizmente acho eu, nomeadamente para os mais jovens, portanto alguns deles já perceberam que estão a ter oportunidades únicas neste setor. Portanto, este é um setor que está carente da visão estratégica, claro, e o pensamento estratégico. Hoje em dia a experiência já não é... Por si só já não se passa. Por si só já não é elemento nem favorável nem desfavorável. O pensamento até poderia ser, mas o problema é que nós continuamos, falei há bocadinho no check-in e no check-out. O check-in e o check-out em Portugal tem quase um século. É assim que se trabalhava e é assim que se continua a trabalhar. Este é um exemplo, ok? Sim. Mas podemos ir a outros exemplos. O branche em Portugal, nomeadamente na cidade de Lisboa ou do Porto, é à portuguesa, não é? Em qualquer parte do mundo, a sala abre às 6 ou abre às 7 e fecha às 15, 16. Aqui não, abre ao meio-dia e meia e fecha. Por isso é que eu costumo dizer, e peço desculpa da minha reverência, se calhar vou dar cabo aqui. Não, esteja à vontade. Costumo dizer que é o branche à lisboeta, à portuense e por aí fora. Quer dizer, portanto, o cliente fica confundido. Os próprios alunos depois têm esse pensamento, e sinto nas camadas mais jovens, ainda recentemente alguns debates mais acesos, porque o próprio aluno não vislumbra o cliente que vem a Portugal tomar o seu almoço às 7 ou às 8 ou às 9 e também não vislumbra o cliente a tomar o pequeno almoço às 13 ou às 14. O cliente que vem a Lisboa é o mesmo cliente hoje, que tem mundo, portanto vai a qualquer parte do mundo. Este é o meu cliente. E enquanto eu não perceber isso, estamos mal, não é? Porque acredito que o cliente de Lisboa, o cliente do Porto, Vila Moura, se formos para os resorts, é diferente, é igual. O cliente é o mesmo. Leva daqui a sensação de um déficit de nível de serviço e de qualidade. Portanto, noutras dimensões já lá oferecem, nós continuamos a ter a dimensão bacoca do passado. É, tradicionalismo, portanto, claro. Não mudamos, ainda não percebemos que temos que mudar. Seja sala, seja housekeeping, mas por aí fora. Portanto, essencialmente é o problema de processos. Claro. Vítor, e que conselhos tem para os jovens que desejam se ingrar numa carreira hoteleira? Os jovens que estão agora, quer dizer, que ainda estão a tentar descobrir o que é que querem fazer da vida. Eu sou apaixonadíssima pela hotelaria, portanto Eu julgo que é eles próprios acreditarem neles, porque às vezes também o problema não é deles, é um processo de aculturação. Levam os jovens a desacreditar e a desacreditar neles e numa moldura hoteleira, e daí temos muitos jovens que partem para outros segmentos da atividade nacional e internacional, não é? Felizmente alguns ficam. Alguns já perceberam que estamos a ter oportunidades únicas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, e têm sido alguns deles, felizmente, e jovens, gestores de sucesso jovens, e alguns já numas faixas etárias mais elevadas, mas, de qualquer das maneiras, têm dado brado, porque nós, às vezes, também, à boa maneira portuguesa, subestimamos e temos, de facto, diretores já com visibilidade no palco mundial. Temos diretores portugueses no palco mundial, dos melhores hotéis do mundo. Eles estão lá. Às vezes é que andamos distraídos e não os valorizamos. Eles próprios às vezes são chamados a intervir, mas há um grande ceticismo, para não dizer nomes, quase que me lembra, acho que foi numa situação destas, que foi chamado, não sei se foram vocês, foram outros, que chamaram alguém que está em Nova Iorque, que tem andado sempre em Nova Iorque, nos melhores hotéis como diretor-geral, e que, quer dizer, eu lembro-me de trazer para as aulas. E havia um grande ceticismo dos jovens, mas o que é isto? Isto é hotelaria, Portanto, isto é hotelaria, mas não é passado, é o presente, nem é o futuro, é o presente. Ou seja, eles próprios têm um mindset, essa gente que tem palco e tem visibilidade mundial, eles próprios sentem que, de facto, temos aqui que desenvolver um trabalho de fundo, um processo de aculturação, e acho que aí quem terá que fazer é os próprios diretores, nomeadamente, seja sénior, seja jovem. Os séniores também têm que se reinventar nos modelos, portanto, andam muito agarrados a modelos. Sim. Que não fazem muito sentido, não é? E os jovens depois têm dificuldade também, falta-lhes inteligência emocional. São incompetentes também. São incompetentes do ponto de vista emocional. Atenção, isto é uma linguagem conceptual, não é? Ou seja, andamos muito agarrados às estruturas curriculares. As estruturas curriculares que nós temos são estruturas curriculares com décadas. Estou a falar de hotelaria.
Portanto, ainda continuamos a ter as disciplinas que tínhamos há décadas atrás. Ainda não percebemos que temos que evoluir, nomeadamente daquilo que estamos a falar das soft skills. E mesmo nas hard skills também há muito trabalho a desenvolver. Portanto, ainda andamos com modelos que hoje não fazem qualquer sentido. Sei lá... E peço desculpa se calhar estou a ser demasiado. Não. Mas ainda me lembrar, ultimamente estou encarregado muito na situação do Península. Está aqui, vá. Isto é a hotelaria, o que é que vocês querem? E há um grande ceticismo. Mas isso é em Hong Kong, isso é no Península. Mas nós podemos sempre aprender. Que é a hotelaria, temos que caminhar nesse sentido. E é aqui que nós temos grande dificuldade. Em relação aos jovens, acho que eles têm, portanto... Sempre fui conhecido por defender acerrimamente os jovens, e acho que os jovens têm, nomeadamente em matéria de inovação e criatividade, têm a obrigação de serem melhores do que quem está na hotelaria, que nós próprios já criámos precisamos hábitos. Depois do exemplo, precisam hábitos, do exemplo dos outros, não é? Claro. E antes de chegarmos ao final da nossa conversa, é tempo de relembrarmos o segundo patrocinador de hoje, a Mito Urbano. A Mito Urbano é um gabinete internacional dedicado à prática de arquitetura na criação de ambientes personalizados com muita criatividade e marcadamente urbanos. O projeto surge em 2022 da vontade crescente de agregar mais serviços à empresa base, a mensagem intemporal, desde os estudos à coordenação e elaboração de projetos, bem como à supervisão da sua execução. Com uma forte presença no mercado hoteleiro, a mensagem intemporal conta com parcerias com os mais prestigiados grupos nacionais e internacionais, como o Grupo Altis, Hilton, Now, Porto Bay, Sana, entre outros. Com o apoio de tecnologia avançada para garantir sempre um elevado índice de rendimento de uma equipa coesa, motivada e fortemente profissional e com um profundo conhecimento do processo do projeto, ao dominar a forma e expressão dos diferentes materiais, a equipa multidisciplinar da mensagem intemporal e Mito Urbano tem a capacidade de criar projetos com personalidade própria, propondo ambientes únicos e surpreendentes, capazes de valorizar o contexto local, sem nunca esquecer as questões técnicas, económicas e funcionais. Conheça a Mito Urbano no Instagram em @_mito_urbano_. E sendo um professor muitíssimo acarinhado pelos seus alunos, quais são as áreas que se sente que atraem mais estudantes? Quais são as áreas que sente que têm mais interesse dentro da própria academia? Quer dizer, isso aí, com toda a franqueza, portanto, acho que aí vai depender um bocadinho do aluno, não é? Portanto, eles têm que se encontrar. Eu acho que aí, mas há áreas que estejam mais na moda? Às por vezes assim há, dizer. portanto, há áreas que estão um bocadinho na moda, mas quer dizer, portanto, eu acho que aí é perseguir um bocadinho o modelo das cadeias hoteleiras, que é o cross-training, nomeadamente no processo de estágio com 18 a 24 meses, em que eles vão tendo contacto com as mais diversas áreas. Claro. E depois há de haver uma área que é a área de eleição, mas já deambularam por elas. Na moda, quer dizer, portanto, vamos lá ver, na minha opinião, cuidado, porque isto é um bocado empírico, mas estão um bocadinho aquelas áreas de F&B, as áreas de e-commerce, portanto, a aparecer um bocadinho, o revenue também a aparecer, mas não consigo, porque eles próprios também andam um pouco confundidos. Porquê? Porque nós estamos a tocar na academia, pegando as palavras da Patrícia, ainda andamos muito agarrados a estruturas curriculares que depois eles próprios ficam confundidos, não os motiva, que eles também já têm essa sensibilidade, não os motiva, quer dizer, portanto, irem falar de e-commerce e misturarem, como por exemplo, há uma contratação coletiva de trabalho que nós temos recente, em que um técnico de e-commerce tem que se focalizar e orientar para as OTAs, no comments. Portanto, é tudo, pelo menos a mim me ensinaram há décadas atrás, é tudo ao contrário. Portanto, é alguém que tem que vender diretamente. É mais barato, ainda a maior parte dos hotéis, é mais barato comprar numa OTA ou numa agência do que comprar diretamente. Isto é loucura. Portanto, depois tem efeitos em matéria de cash flow e é assim que os fundos vão chegando a Portugal, os fundos que não são nacionais, são internacionais e fazem dinheiro. Começam a vender diretamente. Portanto, esse tem sido um desafio. Claro, mas esse é o modelo mais... que é aquilo que é suposto ser, não é? Mas é a cultura do facilitismo. Pronto. É muito mais fácil entregar uma OTA, um operador ou uma agência do que vender diretamente. As contas depois são um bocadinho diferentes, não é? Pois dá mais Vender trabalho. não é a mesma coisa que money in the bank. Pois não é tem isso. nada a ver. Mas pronto. Vítor, sente que na academia a desmotivação existe? A desmotivação que se fala no mercado de trabalho também existe na academia? Sim, eles andam um bocado perdidos, portanto, isso eu não escondo. A idade já me permite dizer isso, não é? Portanto, na academia, portanto,
e vou dizê-lo, não tenho pejo nenhum. Pelo menos sou da geração em que nós, para darmos aula, não entendam isto como pedantismo ou algo que vai, de todo. mas para darmos aulas tínhamos de ter mundo empresarial e tínhamos de estar junto às empresas, nomeadamente nos politécnicos, e agora assistimos a algumas molduras académicas em que o docente se fecha no casulo do politécnico, estou a falar da gestão hoteleira, no politécnico ou da universidade, portanto não dá. Portanto, eles não costumam dizer que nunca sentiram pulsar. É a mesma coisa que eu ser instrutor, andar a ensinar alguém a conduzir, quando eu nunca senti o volante de um carro e nunca andei na estrada. Portanto, é a mesma coisa. É diferente estar nas empresas e ter esta ligação empresarial e esta ligação depois ao mundo académico. E é óbvio que o discurso, muitas vezes, falámos, portanto, um aluno que vai para a sala de aula e que o proíbem de levar um tablet, proíbem de levar, em alguns casos, até o smartphone, tem que estar no bolso. Em 2023, se calhar o problema começa logo aí. Pois é a própria disposição das salas, pois é os meios postos à disposição, preocupações com a pontualidade e a assiduidade do docente. Portanto, desconfia-se do docente. Não faz sentido. Não faz qualquer sentido. Costumo dizer, se o docente não é pontual e assíduo, tem que governar a vida para o outro lado. Agora, esta preocupação do docente pôr o dedo, do docente fazer o sumário. Quer dizer, um bom docente é aquele que começa a horas, acaba a horas, faz sumário. O que é que acontece durante o período letivo? Não interessa. Isso não interessa. Se inspirou, se fez, se aconteceu, interessa a própria avaliação, modelos de avaliação na academia, como a Patrícia diz. Portanto, o docente não tem conhecimento da avaliação dos alunos. E, por outro lado, erros crassos, que é o aluno que nunca vai à aula, vai avaliar um docente. É obrigado a avaliar o docente. Portanto, tem conhecimento de uma instituição em que o aluno, se quer fazer um exame de recurso, é obrigado a avaliar o docente. É imperativo. Ora, um aluno, habitualmente, esse tipo de aluno, não vai às aulas. Não vai às aulas. Não sabe o que é o docente, sabe lá. Como é que ele vai avaliar um docente? Olha, e é assim que nós andamos, e depois a avaliação de desempenho serve para promover, quando ela só deveria servir para remunerar, isso é esquecido. Portanto, temos aqui uma série. Há desmotivação, sinceramente, sente-se que há desmotivação na academia. Portanto, eles sentem-se um pouco. E depois também, vamos lá ver, o estágio, nem sempre correm de acordo com as expectativas que eles têm. E depois é a ausência, agora não tem nada a ver com as empresas, é a ausência das próprias instituições, ter alguém para acompanhar esses mesmos estágios da própria instituição de ensino. Isso é importantíssimo. Também não existe. E que haja ali um interface, ao fim e ao cabo, com a entidade que vai proceder ao acolhimento. Portanto, eles sentem-se um bocadinho perdidos no meio daquilo tudo. E depois, para além de outros aspectos, que a idade, os cabelos brancos, se calhar vocês vão ter que cortar, mas que é o problema que ainda temos na nossa hotelaria, de arranjar estagiários, quem é que os arranja, e depois alguns terem contrapartidas de arranjar estagiários para algumas organizações. Não pode. Eu costumo dizer que essa gente devia estar no melhor. Isto ainda existe na nossa hotelaria, marcadores, fica tudo estarrecido, ainda há marcador para arranjar extras, onde é que vêm os extras, portanto, esta moldura toda que leva à desmotivação, não é? Portanto, é a imagem Temos complicada. Muito trabalho por fazer. Sim, acho que é fácil, sinceramente, é uma questão de vontade. Isto acho que andamos sempre a complicar. Somos conhecidos internacionalmente há décadas, eu recordo-me, somos conhecidos por ser excelentes no diagnóstico, depois passar à ação, ou seja, nos SWOTs não há quem nos bata. Portanto, análise estratégica, formulação também lá vamos. Depois, quando é a hora da verdade, voltamos outra vez a fazer outra análise. Portanto, e passamos a vida em análise e formulações e não passamos à ação. Acho que isto é simples, é uma questão de vontade. Acho que às vezes é óbvio que vamos ter que chocar com algumas situações que estão instaladas e alguns interesses instalados que não pode continuar, porque senão nunca mais resolvemos o problema. Temos que ir mudando coisas devagarinho. Sim. Ou então, se calhar, uma estratégia mais... Eu sou mais apologista das estratégias radicais. Okay. Mais radical e não temos muito tempo, se calhar mais dramáticas, porque não temos muito tempo, está-se a ver. Portanto, a nossa hotelaria está com uma grande dificuldade, mas não é a nossa e a nossa então não se fala. É de recrutamento, nem é de seleção. Para uma vaga não aparece ninguém, ou se aparece alguém não tem um perfil ajustado à função. Sim. Portanto, e andamos... O facto de já aparecer alguém com ou sem qualificações é o que vier, sorte. Serve. Depois é óbvio que isto dá mau resultado em termos de níveis de serviço e qualidade. Claro. E é nesta nota que terminamos o episódio de hoje. Muito obrigada ao Vítor mais uma vez pela sua disponibilidade e por tudo o que partilhou connosco hoje. Quanto a nós, regressamos como habitualmente dentro de 2 semanas, no dia 12 de julho, para o último episódio antes de uma breve pausa de verão. Despedimos assim relembrando que o episódio de hoje foi mais uma vez patrocinado pela Master Natura e pela Mito Urbano com o apoio do VRI de Palácio de Santa Catarina, sendo as Inov Talks,
um projeto IT Base WearGuest. Se ainda não o fez, convidamos-o a subscrever o podcast, disponível nas plataformas habituais de podcast e também no YouTube, e siga-nos no Instagram e Facebook em @inovtalks. Obrigada por estar desse lado, até ao próximo episódio e boas conversas.